Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom é estarmos aqui, irmãos. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade, pelo privilégio que foi me dado, não só pelo privilégio de estar ministrando a palavra de Deus, mas pelo privilégio de estar diante da presença de Deus. Quando a gente passa a entender que isso é privilégio, que não é porque a gente fala bem, não é por conta de faculdade, não é por conta de ação social, não é por conta de status social, mestrado, não é por nada disso, é simples privilégio. Deus não precisava da gente para nada aqui. Deus não precisava da gente para cantar, Deus não precisava da gente para pregar, Deus não precisava da gente para exatamente nada. Mas mesmo assim, o texto diz que Ele deixa o esplendor da sua glória, desce nesse lugar. Lucas 15 vai falar do texto da Trindade, onde a Trindade se revela em busca do homem caído. Primeiro é o filho que desce em busca da ovelha que está perdida. Depois é o Espírito que arde em fogo atrás da dracma perdida. E por último é o pai que espera pelo filho que se perdeu retornar de volta para casa. Mas quando se fala nesse contexto, se fala do pastor que desce para buscar ovelhas perdidas. O texto diz que o pastor ele deixa as 99 no aprisco. Você sabe qual era o aprisco de Cristo? Vamos ter uma pequena noção do que é que Cristo abriu mão para descer para nos resgatar. O livro do profeta Isaías diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi os céus abertos e vi um trono alto e sublime, o que estava sentado sobre ele, e você vê nessa passagem os serafins, os querubins. O aprisco de Jesus era o aprisco perfeito, onde tinha os anjos, os querubins, os serafins, o Espírito que pairava. Na visão de Ezequiel, para onde o Espírito pensava, para onde a roda pensava em ir, o Espírito se movia, porque no céu tem harmonia, mas Jesus ele deixa tudo isso para descer aqui na terra, em busca de ovelhas perdidas, machucadas, não merecedoras, mas ele desce, ele deixa o maior aprisco perfeito, para descer atrás da ovelha perdida, afastada, desgarrada e trazer de volta para a casa do Pai. E o texto diz que quando ele traz de volta, ele se alegra. Observa que nas dracmas o texto diz: porventura vos digo que quando um pecador se arrepende, há festa diante dos anjos. Nós costumamos dizer que os anjos fazem festa. Não. A festa está diante dos anjos. Ele desce do trono. Ele se levanta do trono, ele celebra por um pecador que se arrepende. Então eu não sei o que é que acontece na sua vida até o momento de hoje, talvez no decorrer da sua semana, talvez no decorrer do seu dia deve ter sido difícil, corrido, chegamos aqui sem luz e o adversário tentou impedir de todo o tempo, mas ele é fiel e te trouxe aqui porque ele te ama. Então esquece o seu problema, esquece a sua dificuldade, esquece aquilo que prende o seu coração. Jesus está aqui nessa noite, e o texto diz que por onde ele passava o cego via, o aleijado andava, os oprimidos eram libertos, e o texto diz que onde o Espírito do Senhor está tem liberdade. E se por algum motivo você ainda se sente preso, agora pelo poder da palavra, seja liberto dessas algemas, seja solto dessas prisões, porque o Espírito Santo está aqui. Aleluia! Abram as vossas Bíblias comigo, Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Confesso que eu orei e indaguei muito a Deus sobre o que eu estaria ministrando aqui nessa noite. Mas Deus ele foi bondoso, ele foi fiel, e a palavra que ele ministrar ao meu coração foi essa. É a mesma qual que eu quero compartilhar com vocês. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 15. A minha Bíblia ela tem uma versão um pouco diferente, mas porque o contexto dessa versão ele é singular.
para o que o Espírito ministrava ao meu coração. Todos acharam, amém? Diz assim: depois de comer, Yeshua perguntou: Shion Kefa, Shion Bar Yashonã, você me ama mais do que estes? E ele replicou: sim, Senhor, você sabe que eu sou seu amigo. E disse Yeshua: alimente as minhas ovelhas. E Yeshua disse pela segunda vez: Shion Bar Yashonã, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, você sabe que eu sou seu amigo. E disse Yeshua: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse: Sion Bar Yashonã, você é meu amigo? Shion ficou magoado por ter sido questionado pela terceira vez: você é meu amigo? Então respondeu: Senhor, você sabe de todas as coisas e sabe que eu sou seu amigo. E Yeshua lhe disse: alimente as minhas ovelhas. Nós estamos em um dos contextos mais lindos, que revela o verdadeiro sentido e missão de Jesus ao descer aqui na terra. Nós estamos diante do mesmo Pedro, que no capítulo de Lucas 5, Jesus estando andando na praia a fim de ministrar a palavra, entra no barco de alguém chamado Simão. Nome que tem por definição hebraica aquele que ouve, ou ouvinte. Jesus, enquanto está ministrando ou pretendendo ministrar na praia, entrar no barco de Simão, e você conhece a história de Simão. Jesus disse: afasta da terra porque eu quero ministrar. E Jesus começa a ministrar, Jesus começa a pregar, Jesus começa a expor a palavra, a trazer curas, libertações, mesmo estando um pouco afastado da terra. Mas após terminar o sermão, Jesus dá uma ordem dizendo a Pedro: vai ao mar alto. E o texto é enfático em dizer que ele não questiona, ele simplesmente vai. E após chegar ao local indicado, Jesus diz: olha, lançai as vossas redes para pescar. Pedro não retruca, ele quer dar uma justificação, e o nosso problema é que muitas das vezes queremos justificar a Deus o porquê que paramos, o porquê que estamos cansados, o porquê que estamos angustiados, o porquê queremos desistir. E Pedro olha para ele e diz assim: Senhor, pescamos a noite toda e nada deu certo, mas sobre a tua palavra, porque tu mandas, lançarei a rede. Você conhece o contexto, é tanto peixe que tem que chamar outro barco, e os dois barcos saem tão carregados de peixe que quase afundam de tantos peixes, e a partir dali Simão deixa tudo para seguir Jesus. Nós estamos diante de um Simão que, por que não dizer que é um dos discípulos que mais dá trabalho para Jesus. E eu costumo dizer que as pessoas que dão mais trabalho para Jesus são aquelas que Jesus mais ama e mais tem intenção de usar e levantar. Talvez se por algum tempo você tenha orado, jejuado, buscado, chorado, pagado preço por alguém que está te dando trabalho, e muitas das vezes você olha e a perspectiva é que nada vai acontecer, alegra o teu coração, porque Jesus gosta desses que costumam dar trabalho. No capítulo de Mateus, capítulo 16, verso 18. Mateus, capítulo 16, verso 18, diz assim: Jesus agora estando com os discípulos, ele pergunta para os discípulos: o que é que eles andam dizendo sobre mim? O que é que o povo fala sobre mim? O que é que o povo diz sobre mim? O que é que a nação está dizendo sobre mim? E eles começam a dizer, alguns dizem que tu és João Batista, outro que tu és Elias, outro que tu és Isaías, e outro alguns dos profetas.
Jesus olha para eles e diz: tá certo, para eles eu sou mais um que se levantou. Para eles eu sou mais um que cura, para eles eu sou mais um que opera milagres. Mas e vocês que andam comigo? E vocês que caminham comigo? E vocês que deitam comigo, comem comigo, andam comigo, conversam comigo, têm um relacionamento comigo, o que é que eu sou para vocês? Nesse momento Simão olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o unigênito de Deus que havia de vir ao mundo. Jesus olha para ele e diz: verdadeiramente tu és Pedro, do hebraico Kefa, do grego Petrus, pedra. Tu és uma lasquinha de pedra, mas eu sou a rocha, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Eis que eu te dou a chave dos céus, e o que você ligar aqui na terra, Pedro, pode ter certeza que lá em cima eu ligarei, e o que você desligar aqui da terra, eu desligo também lá em cima, porque o que te foi revelado, Pedro, não foi a carne, não foi o sangue, não foi a teologia, não foi a oratória, não foi o conhecimento, não foi o intelecto, foi o próprio Espírito Santo que te levanta como coluna, como o primeiro pastor da igreja, Pedro. Daí nós vemos o mesmo Pedro, que quando Jesus diz: olha, passem para o outro lado, e Jesus fica em terra. E o texto diz que na quarta vigília da noite, depois das 3 da madrugada, os discípulos cansados porque o vento era o contrário, porque a situação estava difícil, porque a água estava invadindo o barco, mas Jesus ainda estando em terra, os discípulos assustados porque a tempestade envolvia tudo. Jesus, depois das 3 da madrugada, ele vem andando por sobre as águas, e todos agora olham e começam a gritar dizendo: é um fantasma. Já estava difícil, já estava complicado. Talvez você veja esse cenário da sua vida. Jesus te dá uma ordem, você obedece, você acata. Ele diz: vai porque você vai chegar, vai porque a ordem é chegar. Só que no meio do caminho se levantam situações que querem te impedir, que querem te frustrar, que querem calar a tua voz, que querem tirar o louvor do teu coração, que querem tirar a alegria da salvação da sua vida. Mas ainda, antes que chegue o fim, entenda uma coisa: Deus sempre vai se manifestar antes que chegue o fim. Quando Satanás disser não tem mais jeito, antes de chegar o fim, Jesus vai dizer: eu dou jeito. Quando alguém disser para você acabou, é o fim da tua história, se prepare, porque Jesus vai se manifestar antes do fim. Observa, uma mulher agora está enterrando o seu único filho. Já era viúva e está enterrando o seu único filho. Está saindo com um cortejo, todo mundo chorando, todo mundo se lamentando, todo mundo querendo consolar aquela mulher, todo mundo querendo trazer uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Mas Jesus está chegando. Observe o contexto: a cidade toda murada, só tem uma porta de entrada e saída. Aquela mulher está saindo, mas Jesus está chegando. Aquilo que você olha e fala é o fim, acabou, Jesus está olhando e dizendo: não se preocupa, para a sua perspectiva é o fim, porque você está saindo, mas para mim é o começo, porque eu estou chegando. E se por acaso algo turba o teu coração, a mensagem de Jesus para a mulher foi: eu sei que está morte, eu sei que a visão agora é de morte, mas para de chorar porque eu cheguei antes do fim. Atos capítulo 16, e perto da meia-noite, a meia-noite simboliza o final de um dia e o começo de um outro, mas antes de findar um dia, machucado, irmãos, talvez é a sua história, apanhou igual condenado, pense,
apanharam, foram humilhados, foram presos, estão acorrentados, ligados com algema nas mãos, tronco nos pés. A perspectiva diz: se cala, porque vocês estão sofrendo por conta do evangelho. Mas o Espírito está dizendo: ainda não é o fim. Ora, ainda não é o fim. Canta, ainda não é o fim. Se levanta, ainda não é o fim. Tem esperança, ainda não é o fim. Move alguma coisa, porque ele vai chegar. E o texto diz: e perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam hinos a Deus. E os outros presos, o que acontecia? Ouviam, escutavam. Então, de repente, houve-se um grande terremoto. E é normal, irmãos, observa isso. É normal que um terremoto quebre as cadeias. É normal que um terremoto abra as portas. Mas que terremoto bravo é esse que solta a algema das mãos? Que terremoto grande é esse que solta tronco dos pés? Ah, mas o meu Deus, quando ele vem marchando na terra, um dia Davi estava preocupado: como é que eu vou fazer para vencer? E Jesus diz assim: olha, vai por trás das amoreiras e fique ouvindo, porque quando ouvir som de cascos e cavalos passando por cima das árvores, se prepara e vai avante, porque já sou eu marchando para decretar a vitória em tuas mãos. Antes que chegue o fim, Deus vai se manifestar. Antes que chegue o fim derradeiro, Ele vai mover. Eu não sei se é os céus. A gente fica esperando o céu se abrir, irmãos. Mas a gente não entende o contexto de céu aberto. Isaías só vê o céu aberto quando ele passa pelo luto. O rei morreu. Quem era o rei? O tio dele. Ezequiel estava cativo, estava preso, estava lá numa terra estranha, quando ele viu os céus abertos. Estevão estava sendo apedrejado, estava sendo morto, e quando antes de morrer o céu se abriu, nem que seja a base de pedrada, mas os céus vai se abrir para o Calabá. Os céus vai se manifestar para crente aqui. Ainda antes que chegue o fim, ele vem caminhando sobre as águas. Alguém vai dizer: é fantasma, agora acabou. Ele vai dizer: não temas, sou eu. Não temas, ainda sou eu. Não te preocupas, ainda sou eu. Todo mundo com medo, mas Jesus diz: sou eu. Pedro fala: se é o Senhor, então me manda ir ter contigo. Jesus disse: vem. Observa o que Pedro faz. A tempestade faz barulho, sim ou não? O vento faz barulho, sim ou não? As ondas fazem barulho, sim ou não? Mas no meio do barulho algo se apresenta dizendo que é Deus. Mas tem muito barulho. O vento está muito forte. Irmãos, quem já viu chuva forte aqui sabe que às vezes você não consegue ver a casa do outro lado da rua. E alguém está dizendo: sou eu. Mas Pedro está dizendo: se é, então manda uma palavra. Se é, dá uma ordem. Porque quando o Senhor fala: eu sei que o vento faz barulho, eu sei que a tempestade faz barulho, eu sei que as ondas que batem no meu barco faz barulho, mas a voz daquele que eu conheço, a voz daquele que fala no meu coração, eu conheço. Fala se é o Senhor, fala se é o Senhor. Observa Jó. O livro inteiro sofrendo, o livro inteiro chorando, o livro inteiro sendo escorraçado pelos amigos. Que grandes amigos, né? Jó estava bem servido de amigo. Só que aí Deus se manifesta para Jó, da onde? Do meio da tempestade, do meio do furacão. Mas no meio da tempestade, no meio do furacão, se você parar para analisar, você consegue ouvir a voz dele. Pedro, quando ouve a voz, disse: eu conheço essa voz. Se eu conheço a voz, eu desço do barco. Se eu conheço essa voz, eu ando sobre as águas. O texto diz que Pedro agora desce e começa a caminhar de encontro com Jesus. Estudiosos vão dizer que o vento era
Era tão forte que o barco estava a cerca de 6 quilômetros ou mais de Jesus. Mas Pedro vai se aproximando. Mas durante a tempestade, durante o vento, durante as ondas, Pedro tira o foco de Jesus e começa a afundar. Enquanto ele afunda, ele grita: Senhor, socorre-me. O texto diz, pastor, que Jesus estende. O problema não é afundar, a gente sempre pode afundar. O problema é que tem muita gente afundando longe de Jesus. Pedro deixou para afundar perto. Jesus não teve que correr para buscar Pedro, não. Jesus só estendeu a mão. Pedro, você se esforçou, Pedro. Você caminhou, Pedro. Você enfrentou o vento. Você enfrentou a tempestade. Você enfrentou os vendavais, Pedro. E você chegou perto. Então, sim, Pedro, eu estendo as mãos e eu te levanto. Todo mundo fala do Pedro que afundou. Ah, olhou para as ondas. Olhou para o vento. Olhou para a tempestade. Foi o único no barco que desceu. Todo mundo só olha os defeitos. Ah, mas é careca. Ah, mas está gordo. Ah, mas não tem tato. Ah, mas não tem teologia. Ah, mas não tem oratória. Ah, mas a condição social dele é pequena. Ah, mas não tem faculdade. Ah, mas não sabe falar nem Jesus, fala Jesus. Ah, mas não sabe nem louvar, não sabe pregar. Mas você não conhece a história. Você não conhece a caminhada. Você não sabe o tanto que suou para chegar. Só olha para o Pedro afundando. Mas Jesus estende as mãos. Jesus olha para Pedro e diz: ó, homem de pouca. Homem de pouca. Então Pedro estava incrédulo, sim ou não? Mas como que Pedro volta para o barco? Saiu do barco andando. Mas como que Pedro voltou para o barco? Andando. Mas como se estava sem fé? Salmos 23. 23 não. Ah, irmãos, não lembro agora. Não estava no contexto. Vai ler lá, você acha. Lê o livro de Salmos lá que você encontra. O texto diz assim: porque os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele se deleita no seu caminho. E ainda que o justo caia, não ficará prostrado, porque eu o sustenho com as minhas mãos. Livro de Isaías, vai ler o capítulo que eu não lembro também. Porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, eu te ajudo, e te digo, eu te sustento, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra de justiça. Todo mundo viu Pedro descer, todo mundo viu Pedro afundar, mas agora todo mundo vai ter que ver Pedro voltando com Jesus. Pode voltar envergonhado, pode voltar cabisbaixo, pode voltar incrédulo, mas a ordem era chegar do outro lado. Pedro, você desceu para me encontrar, mas a ordem é chegar do outro lado. Você só desceu do barco porque ouviu e obedeceu a minha voz, mas agora é hora de voltar para o barco. Talvez em algum momento da sua vida, Jesus vai te pegar pela mão, você vai estar fraco, vai estar incrédulo, vai estar envergonhado porque você afundou, mas a ordem é entrar no barco. Não se preocupa com quem olhou Pedro afundar, não se preocupa por quem não acredita em Pedro, mas você vai chegar do outro lado, porque a ordem dele foi você chegar do outro lado. Esse mesmo Pedro, livro de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, verso 31, diz assim: Jesus agora, perto da hora de ser traído, vai olhar para Pedro e dizer: olha, Simão, Simão, Satanás pediu todos vocês, está vendo aqui, vocês 12 aí, pediu vocês todos, mas Pedro, eu vou orar por você. Pedro, eu conheço quem é você, eu vou orar por você, Pedro.
para que a sua fé não desfaleça. Jesus não falou, eu vou orar para Deus livrar. Não, Jesus falou, eu vou orar para você não perder a fé. Eu vou orar para você não sumir da minha presença. Eu vou orar para você não desistir. Observa que o texto começa dizendo, Simão, Simão, eis que Satanás reclamou para vos peneirar como peneira o trigo, porém eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto à prisão como para a morte. Mas Jesus disse, afirmo-te, Pedro. Observa que Jesus, quando Pedro revela quem era Jesus diante dos discípulos, ele olha e diz assim, Simão, eu te digo que tu és Pedro. Primeiro ele fala com a criatura aqui. Simão, Simão. Primeiro ele fala com a gente. Mas quando nós queremos retroceder, ou queremos burlar, porque, irmãos, muita gente fala, Pedro quis enganar Jesus. Me prova na Bíblia. Para quem não sabe, Pedro fazia parte de uma facção, irmãos. Uma facção que andava com uma facão do lado. Pedro era zelote. Era uma facção que ele sempre andava com uma espada, um facão, uma peixeira, e tem crentes que se bobear ainda hoje quer andar com a peixeira. Pedro não era medroso não, irmãos. Pedro tinha convicção de que ele não ia negar Jesus. Pedro sabia quem era Jesus. A maior prova dessa é que quando vão prender Jesus no pé do monte, Pedro saca da espada e tal na orelha. Eram 16 soldados, irmãos, e Pedro pulou na frente e falou, ninguém toca nele. Jesus falou, calma, Pedro. Baixa a bola, Pedro. Você está muito nervoso, Pedro. Pedro, você está muito macho, Pedro. Você está macho demais. Calma, Pedro. Você vai ver quem é você ainda. Calma, Pedro. Quando ele vai revelar o plano, ele chama por Simão. Mas quando ele vai afirmar do que ele conhece, ele fala com a identidade que ele criou. Pedro. Simão, Satanás está pedindo vocês, mas eu orei para você não desfalecer. Aí Pedro fala, eu sou macho, Jesus. Oxe, é peixeira. Jesus falou, Pedro, você vai me negar, Pedro? Vou não, Jesus. Pedro, vai. Você conhece o contexto? Livro de Marcos, capítulo 16. Verso 6. Ele, porém, disse, não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, e ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro, que eu vou adiante de vós para a Galiléia, e lá o vereis como ele vos disse. No contexto, irmãos, aqui Jesus já está ressurreto. Mas Jesus está falando com alguém que viu Jesus primeiro, com Maria, dizendo, vai falar com Pedro, porque eu avisei ele é teimoso, ele não me ouviu. Porque Pedro estando sentado no meio da fogueira, querendo saber notícias de Jesus, alguém olha e fala, rapaz, tu é crente, não é? O negócio é que hoje em dia, você é crente? Evangélico. Até gagueja, irmãos. Hoje em dia, irmãos, está assim. Hoje em dia está assim. E eu não falo de veste. Eu não falo de vestimenta, eu falo de postura, eu falo de caráter. Porque quem é de Deus, o caráter revela em qualquer lugar. Tem muita gente querendo se apresentar, mas quem é de Deus não precisa nem se apresentar, Ele apresenta. Aí Pedro está lá no meio querendo saber, alguém vai falar, você não estava com Jesus não?
Que tá doido que Jesus? Sou lá crente? Se o povo ficar gritando, eu? Não. Rapaz, olha, eu acho que eu vi você em um banho um dia, não foi não? Não, foi eu não. É que tem um irmão que parece comigo, mas não era eu. Aí chega alguém, olha e fala assim, a sua identidade revela. A luz que brilha em você revela. Sabe o que acontece muitas das vezes quando você está no lugar errado, fazendo a coisa errada, escondido de todo mundo, e alguém olha e fala assim, esse lugar não é para você. O que você está fazendo aqui? Não é para você estar aqui, você não combina. Essa rodinha aí de amizade, essas conversas, não combina com você, por que você fica ainda? Alguém fala, mas você não é da igreja, por que você insiste em andar no meio? Não bate, não sabe o que você está fazendo aí? Aí o texto diz que Pedro vai negar Jesus. E o evangelista Lucas vai dizer que assim que ele nega pela terceira vez, ele olha para o lado, Jesus está saindo e confronta o olhar de Pedro, bate com o olhar de Jesus e ele se lembra das palavras. Eu sei que você olha onde você se assenta, você fala, mas não tem problema, eu sei da minha identidade, eu sei quem eu sou, eu não vou me misturar, eu não vou me deixar levar, mas Jesus conhece aquilo que você não conhece dentro de você. Jesus conhece o temor que você nem sabe que tem, mas Ele sabe. Jesus estava dizendo, Pedro, você vai negar, não vou, vai Pedro, vai por mim que você vai. Pedro sai para chorar amargamente, porque ele se lembra das palavras. E um negócio que muita gente fala, os discípulos, todo mundo condenando Pedro e tal. Não, irmãos, a consciência condena. O Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo, além do nosso adversário nos acusar. Sai, cão. O maior adversário de Pedro naquele momento era a sua consciência. Eu andei com ele e neguei. Eu comi na mesa com ele e neguei. Eu fui aquele que ele disse que daria a chave dos céus na minha mão e eu neguei. Eu dei trabalho, mas eu fui dos que mais se destaquei e na hora que ele mais precisou eu neguei. Jesus, quando chama Pedro, fala, a partir de hoje você não é mais pescador de peixe, mas pescador de homens. Pedro agora, entrando no contexto, está totalmente desviado da fé. Pedro quer voltar a fazer aquilo que não era para fazer. Pedro quer voltar a pescar. Pedro quer voltar às velhas práticas. E o texto diz agora no Evangelho de João, capítulo 21, que estando eles na praia, Pedro disse, vou pescar. Como era líder, irmãos. Talvez as suas práticas, talvez a sua falta de fé, talvez a sua incredulidade está fazendo alguém que é discípulo, que serve a Deus, mas porque olha para você e vê uma posição de liderança, alguém que foi chamado para representar Cristo e diz, se ele está indo, então eu vou também. Os discípulos vão, o Pedro vai e os discípulos falam, vamos também, todo mundo junto. Todo mundo entrando no mesmo barco. Mas lá na terra alguém se apresenta e diz, tem alguma coisa para comer? Fala, olha, tentamos de novo, a noite toda, não parece algo. Você vê quando Jesus ele quer marcar um encontro conosco, ele sempre traz à memória tudo aquilo que ele já passou nas nossas vidas. Tentamos, mas não conseguimos nada, então lança a rede do lado direito. E quando lança, eles não conseguem puxar de 153 grandes peixes que haviam na rede. Pedro está tão desviado, está tão incrédulo, está tão safado, sem vergonha, que ele não conhece Jesus. João tem que falar, ei Pedro, é um mestre que está lá. Pedro estando nu, e a nudez na Bíblia representa vergonha, se envolve em um manto, se lança nas águas e vai ter com Jesus. Mas quando chega na praia, ele encontra uma fogueira com pão, peixe, assado na brasa. Observa que ele pergunta o que tem para comer, mas quando chega na praia, Jesus já tem a providência daquilo que você precisa.
Eu não sei qual foi a desculpa que Jesus usou para te trazer aqui hoje, dizendo o que é que você precisa, e você veio aqui em busca de algo, mas chegando aqui, Jesus já tinha preparado algo para alimentar você. Quando ele chega na praia, tem peixe e pão assado na brasa. Jesus agora espera todos os discípulos chegarem, e ao redor da fogueira, enquanto todos estão comendo, terminado de comer, Jesus agora olha para Pedro e diz: Simão, ouvinte, filho de Jonas, você me ama mais do que esses? E essa versão foi essencial para o que Deus falou no meu coração, porque a resposta de Pedro é: tu sabes que eu sou o teu amigo. Alimenta minhas ovelhas. Simão Pedro, filho de Jonas, tu me ama mais do que esses? O Senhor sabe que eu sou teu amigo. Pastorei minhas ovelhas. Simão, filho de Jonas, tu me ama mais do que esses? Observa que Jesus, nessa versão, Jesus muda a pergunta. Na versão tradicional é: tu me ama mais do que esses? Mas nessa versão, Jesus, para não perder a ovelha, ele desce o nível. Ele fala: Simão, você é meu amigo? Ele pergunta primeiro: você me ama? Eu sou teu amigo. Você me ama? Eu sou teu amigo. Pedro, você é meu amigo? Oh, Jesus, o Senhor sabe que eu sou teu amigo. Mas observa, Pedro negou Jesus no meio da fogueira. Observa que Jesus, ele resolve montar o mesmo cenário da queda para resgatar a Pedro. No mesmo local, com algumas testemunhas, no mesmo local onde ele negou Jesus, monta o mesmo cenário. Parece que eu vejo João escrevendo, o mesmo escritor desse texto, é o mesmo escritor de Apocalipse que recebe a revelação dizendo: diga à igreja de Filadélfia, lembra-te, pois, da onde caíste, para poder se levantar. Talvez alguém te machucou, talvez você foi ferido numa área sentimental, talvez a sua queda veio através de uma questão financeira, de uma área familiar, mas Jesus está remontando o mesmo cenário. O que eu quero te dizer é que se você foi machucado por conta de um relacionamento, Deus vai levantar um relacionamento para te curar, porque naquilo aonde você sofreu, é naquilo que Ele te levanta para curar outras pessoas. Observe que para cada dia de vergonha você conhece, é dupla, você conhece. Na área que você mais sofre, é a área que Deus mais vai te usar para curar, é a área que Deus mais vai te usar para salvar, é a área que Deus mais vai te usar para fazer a diferença. Jesus remonta o cenário da queda não para vergonha, mas para dizer: o mesmo Deus que estava lá, vendo você negar, vendo você cair, é o mesmo Deus que está aqui te dizendo: eu vim em encontro da sua vida, Pedro. Como é que você chegou aqui hoje? Como é que entrou a sua história aqui hoje? Como é que foi a sua trajetória até aqui hoje? Como é que foi a sua caminhada com Ele até aqui hoje? Como é que foram os seus altos e baixos? E essa pergunta eu faço primeiro a mim. Jesus está presente. Você chegou aqui atrás de peixe, mas chegou aqui, você encontrou o dono do peixe. Você chegou aqui querendo desistir, voltar para as velhas práticas, voltar para aquilo que já não te pertence mais, mas chegando aqui, Jesus está te dizendo: eu vim te chamar para uma obra que eu projetei. Eu já tinha dito para você, Pedro, que tu és uma pedrinha e que eu sou a rocha e que tu és aquele que vai tomar de conta da minha igreja. Jesus te chamou para uma grande obra, Jesus te chamou para um grande projeto, e esse
esse projeto Ele não vai reservar outra pessoa. Nós costumamos dizer, se você não quer fazer, tudo bem, Deus levanta outro e faz. Não, a Bíblia inteira é revelada de um Deus em busca da criação caída e perdida, porque o negócio de Deus nunca é trocar, é sempre consertar. Deus não vai trocar você quebrado por alguém que está arrumado, não. Deus vai pegar você como aquele vaso de Jeremias 18, que se quebra na mão do oleiro, você se quebra, Ele te refaz. Você se desmonta, Ele te refaz. Você se desmancha, Ele te refaz, porque Ele é o Deus do conserto. Observa que Pedro está totalmente incrédulo. Alguns pregadores cometem o erro de dizer que as duas primeiras vezes Pedro responde com amor filéus, que é o amor de um amigo para com outro amigo, de fraternidade, mas na terceira vez ele responde com amor ágape. Não. As 3 vezes Jesus pergunta de um relacionamento íntimo, de uma aliança, mas Pedro responde sobre uma amizade. Jesus está olhando para Pedro e dizendo: Pedro, não tem problema, vem desse jeito mesmo, vem dessa maneira mesmo. Hoje você é jovem. Pedro, quando você era criança, alguém te pegava, você se cingia, você ia para onde você queria. Mas quando você se converter, quando você se tornar mais velho, Pedro, você vai estender as mãos e alguém vai te cingir e te levar para onde você não quer. Vem hoje assim, Pedro, vem dessa maneira. Hoje você fala que é meu amigo, mas um dia você vai me amar tanto, Pedro, que vão querer te crucificar como vão crucificar a mim, mas você vai dizer que não é digno de ser crucificado da mesma maneira, Pedro. Jesus está trabalhando no nosso caráter hoje. Jesus não vem no lugar da queda para condenar a queda. Jesus vem no lugar da queda para levantar do lugar da queda. Jesus não vem no lugar da vergonha para lançar incredulidade e jogar na cara. Jesus vem no lugar da vergonha para te dizer: hoje você está envergonhado, mas amanhã você estará de pé. Pedro, vem desse jeito mesmo. Vem fraquinho. Vem sem vontade de vir para o culto. Vem sem vontade de querer estar na igreja mesmo. Vem, sabe aquele dia que você fala: hoje eu não estou com saco para estar na igreja. Hoje eu não estou afim. Vem mesmo assim. Vem, mas não abandona aquilo que eu te dei. Não abandona aquilo que eu coloquei nas suas mãos. Não rejeita aquilo que eu entreguei para você. Vem assim mesmo, sem querer, sem vontade. Às vezes você vem empurrando com a barriga pelo compromisso. Nem sempre é por amor. Mas vem, Pedro, vem. Porque daqui a 10 dias, Pedro, eu vou cumprir uma promessa que eu já venho falando há não sei quantos mil anos atrás, Pedro. E a partir desse dia você vai se tornar uma nova pessoa, Pedro. A ordem é ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o Deus que está aqui hoje. É o Deus que está dizendo: espera só mais um pouquinho, eu vou cumprir a promessa. Pedro está totalmente... Jesus sobe, é levado aos céus, e Pedro continua desviado. Pedro continua caído, só que ele não deixa uma posição. Sabe qual é o erro da igreja hoje em dia? A gente aceita de bom grado o assassino que vem do mundo para a igreja. A gente aceita de bom grado a prostituta, a gente aceita o drogado, a gente aceita o alcoólatra, a gente aceita até o pedófilo. Mas quando um de nós cai, a gente se torna implacável. Você observa que você tem mais compaixão daquele que vem todo arrebentado, mas você não tem compaixão do irmão que tropeçou do lado e você fala aí, ó. Antigamente se ouvia muito de falar aí, exclui. Não dá para ficar aqui, exclui. Será que o pastor não está vendo isso? Será que o pastor não está vendo Pedro do jeito que está? Tá, mas você consegue pagar o mesmo preço que foi pago pela vida do Pedro? Você tem o mesmo sangue que foi derramado pela vida do Pedro, que está caído, mas você tem o preço para pagar?
Você tem como comprar com a mesma moeda que foi comprado o preço de sangue? Ou você acha que o sangue só foi derramado por você? Ou você acha que Jesus só ama você? Você é o favorito de Deus, o predileto de Deus, a favorita de Jesus. Às vezes Jesus prefere um Pedro caído que assume a posição. Talvez hoje você entrou aqui caído, talvez ninguém saiba do que você está passando, talvez ninguém saiba o que está acontecendo na sua vida, na sua história, mas Jesus sabe. E hoje Jesus prefere um Pedro caído aqui, dizendo: vem desse jeito mesmo, Pedro, porque eu vou te levantar, eu vou mudar a tua história, eu vou fazer de você, eu vou cumprir. Pedro, quando você pregar pela primeira vez, Pedro, vão ser quase 3.000 almas que vão se render a mim, porque eu vou cumprir a promessa de te fazer um pescador de homens, Pedro. Vem desse jeito mesmo. Eu prefiro 1000 vezes um crente que tropeça e cai, tropeça e cai. Eu sei que tem hora que dá raiva. Eu sei que tem hora que a gente tem vontade de dar esganada, pastor. Mas é melhor um Pedro caindo e tropeçando do que um Judas se lançando numa forca e morrendo. É melhor um Pedro que nega e que chora, e o choro é sinal de arrependimento. Você chorou até hoje, mas Jesus chegou aqui. Você está achando que é vergonha até hoje, mas Jesus chegou aqui. E a ordem é: se for necessário eu monto todo o cenário de novo para te resgatar, porque eu te amo. Se for necessário eu preparo fogueira, se for necessário eu trago as testemunhas de volta, se for necessário eu preparo pão, eu preparo peixe, mas eu quero te mostrar, Pedro, que você não pode voltar mais a pescar como pescava no mundo. Você foi chamado para pescar de uma maneira diferente. Se coloque de pé, eu quero orar por você.